Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Durante 3 anos, Nathaniel Devereux, o lendário CEO de uma multinacional, permaneceu em coma profundo após um misterioso acidente. Os médicos haviam perdido toda a esperança, e seus entes queridos aprenderam a conviver com sua ausência. Enquanto isso, em uma cidade vizinha, a família Morial enfrentava seus próprios dramas. A filha mais nova, Elodie, uma jovem doce porém corajosa, observava a mãe impor decisões que ela não ousava contestar. Para salvar os negócios da família da falência e garantir um casamento vantajoso, sua mãe arranjou sua união com um homem que ela nunca tinha visto. Mas esse marido ideal era um segredo bem guardado. Ele havia sido CEO inativo por 3 anos. No dia da cerimônia, Elodie, com o coração acelerado, estava diante da cama de Nathaniel, cercada por testemunhas incrédulas. Ela usou um gesto proibido pela razão, mas ditado por uma estranha intuição: um beijo. Com esse toque inesperado, algo milagroso aconteceu. Os olhos do CEO se abriram lentamente, revelando a profundidade de um olhar que jamais havia realmente dormido. Nathaniel sentou-se ainda fraco mas consciente e encontrou o olhar de Elodie. Naquele silêncio suspenso, as paredes que separavam seus mundos começaram a ruir. Uma aliança nascida de um casamento arranjado tornou-se o prelúdio de uma história onde destino, amor e poder se entrelaçaram de maneiras imprevisíveis. Elodie Morial sentiu o coração acelerar ao entrar no quarto silencioso. A imponente cama no centro do cômodo parecia mais um santuário do que um móvel, coberta por lençóis imaculados e cercada por máquinas que emitiam bips baixos e regulares. 3 anos, 3 longos anos em que ele estivera em coma. E agora ela ia se casar com ele. Sua mãe, ereta e imperiosa, olhou para ela com uma mistura de orgulho e exigência. Não se esqueça do porquê de estar fazendo isso, Elodie, ela sussurrou. É pela nossa família, pelo seu futuro. Elodie assentiu com a cabeça, com o coração pesado. Ela nunca tinha visto aquele homem acordado, e ainda assim, tinha que seguir o ritual de um casamento arranjado com um estranho que na verdade não era um estranho. Porque todos falavam do CEO adormecido, o gênio dos negócios, o homem cujo nome fazia os mercados financeiros tremerem. Ela aproximou-se da cama lentamente. Suas mãos tremiam levemente, mas ela se obrigou a respirar fundo. Seus olhos finalmente encontraram os traços do homem, tão perfeitos mesmo na quietude do sono. Elodie pousou as mãos no lençol, hesitou por um instante, então, guiada por um impulso que não compreendia, inclinou-se e roçou seus lábios com um beijo suave. Seguiu-se um silêncio pesado, e então um movimento. As pálpebras de Nathaniel Devereux se estreitaram. Ele piscou e finalmente se abriu. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, encontraram os de Elodie. Ele ofegou em busca de ar. Pescou várias vezes, como se para se certificar de que o mundo ao seu redor era real. Onde estou? Murmurou ele, com a voz rouca mas autoritária. Elodie recuou ligeiramente, atônita, mas não conseguiu desviar o olhar do intenso olhar que estava fixo nela. Você está acordado, ela gaguejou. Eu sou Elodie. Sua esposa. Nathaniel olhou fixamente para ela e em seguida, esboçou um sorriso estranho, como se já tivesse compreendido algo que ninguém mais conseguia perceber. 3 anos. Murmurou ele com a voz fraca mas cheia de força. E eu nunca senti uma brisa de vida como essa ao meu redor. O mundo parecia estar em suspenso. Naquele quarto, em meio às máquinas e ao silêncio, um casamento improvável acabará de se tornar o ponto de partida de uma história que desafiaria o próprio destino. E para Elodie, aquele beijo impulsivo mudará sua vida, para sempre. Nos dias que se seguiram, o quarto de Nathaniel tornou-se um palco para emoções conflitantes. Elodie passava horas ao seu lado, certificando-se de que ele comesse, bebesse e descansasse. Mas cada olhar que trocava com ele lhe causava um arrepio na espinha, como se tivesse caído num abismo que jamais imaginara. Nathaniel, por sua vez, era uma mistura de confusão e fascínio. 3 anos de sono o transformaram em um homem privado de sua rotina, mas desperto para um novo mundo. E para uma mulher que parecia conhecer instintivamente cada parte de sua alma. Você mudou muito, murmurou Nathaniel certa noite, enquanto Elodie o ajudava a sentar na beirada da cama. Elodie, com o coração acelerado, baixou os olhos. Talvez, mas eu nunca parei de pensar em você. Mesmo dormindo, eu sentia como se você estivesse lá. Um silêncio pesado se instalou. Nathaniel ergueu uma mão trêmula e a roçou na bochecha de Elodie. O calor do seu toque fez com que ela estremecesse. Você é corajosa, disse ele. E você me acordou.
Não apenas do sono, mas da solidão que me sufocava. Essa simples troca de palavras gerou uma tensão deliciosa entre eles. Cada gesto, cada palavra parecia imbuída de um significado mais profundo. Mas por trás dessa intimidade nascente, o mundo exterior aguardava. Negócios, funcionários, família, nenhum deles sabia ainda que o CEO havia retornado e que sua vida acabará de se entrelaçar com a de uma jovem que ele mal conhecia. Elodie sentia ao mesmo tempo excitação e medo. O casamento arranjado que tanto temia estava se transformando em algo que jamais imaginara. Uma conexão intensa, um laço frágil, porém poderoso, que poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Enquanto isso, Nathaniel recuperava lentamente as suas forças. Os médicos estavam maravilhados com a sua rápida recuperação, mas ele só tinha olhos para Elodie. Cada sorriso que ela lhe dava, cada palavra que ela dizia, parecia alimentar uma chama interior que ele nunca havia sentido antes. Ao cair da noite e quando a cidade adormeceu, Nathaniel murmurou quase para si mesmo: este casamento pode muito bem ser o início de uma vida completamente nova. E no silêncio do quarto, Elodie soube que acabará de mergulhar numa história onde o destino e o amor estavam irrevogavelmente ligados. Nathaniel havia recuperado forças o suficiente para se levantar e caminhar pelo vasto apartamento com vista para a cidade. Mas o retorno à realidade não foi fácil. Seus assistentes, surpresos por vê-lo de pé e consciente, o cercaram, cochichando. E por trás de cada sorriso contido, ele sentia a tensão e a incredulidade. Elodie o seguia de perto, seu papel de esposa arranjada se transformando repentinamente no de guia e apoio. Ela tentava esconder sua ansiedade, mas seu coração disparava a cada movimento de Nathaniel. O primeiro grande obstáculo surgiu logo no dia seguinte, um telefonema de seu irmão, o diretor financeiro da empresa. Nathaniel, bem, você está acordado, mas... Ele fez uma pausa hesitante. Você é casado? Nathaniel olhou para Elodie. Sim. Um silêncio consternado tomou conta da sala. Elodie sentiu a tensão aumentar, mas manteve o olhar fixo nele. Madame Morial, começou o irmão com a voz trêmula, nós precisamos discutir suas responsabilidades. Essa união pode complicar os negócios da empresa. Nathaniel colocou a mão no braço de Elodie, um gesto protetor e assertivo. Eu decido quem estará ao meu lado. E ela é minha esposa. Sua voz era calma, mas cada palavra ressoava como um trovão na sala. Apesar da admiração que sentia por Nathaniel, Elodie pressentia um medo latente. Sua vida acabará de virar de cabeça para baixo, e os inimigos invisíveis ciúme, poder, cobiça, já estavam à espreita. Nos dias seguintes, eles tiveram que enfrentar outros desafios: funcionários que duvidavam da autoridade de Nathaniel, jornalistas que começavam a suspeitar de algo errado com um CEO que se casou enquanto estava desaparecido, e até mesmo a família de Nathaniel, que não via com bons olhos essa estrangeira que se tornará sua esposa. Apesar de tudo isso, um forte laço se formava entre eles. Cada obstáculo fortalecia a conexão entre os dois. Elodie descobriu em Nathaniel um homem vulnerável e poderoso, enquanto ele aprendia a se adaptar a um mundo que deixara 3 anos antes com uma aliada inesperada, porém indispensável ao seu lado. Certa noite, quando se viram sozinhos na sala de estar, Nathaniel pegou na mão de Elodie. Não importa os obstáculos, nós os enfrentaremos juntos. Elodie, comovida e um pouco trêmula, respondeu: sim, juntos. Mas lá fora, nas sombras das negociações comerciais e dos ciúmes familiares, os primeiros inimigos invisíveis já se preparavam para atacar. A verdadeira batalha estava apenas começando. Nathaniel estava gradualmente recuperando o controle de seu império, mas alguns não haviam esquecido os 3 anos em que ele estivera ausente. Entre eles estava Damien Lemaire, um sócio ambicioso e traiçoeiro, que via o retorno do CEO como uma ameaça aos seus planos de assumir o controle da empresa. Logo pela manhã, Damien pediu para ser atendido. Ele entrou no escritório de Nathaniel, sorrindo educadamente, mas com um olhar frio. Nathaniel, que surpresa vê-lo de volta entre nós, disse ele, curvando-se levemente. Nathaniel ergueu os olhos da sua mesa. Damien, seu negócio prosperou durante minha ausência, mas agora terá que seguir as minhas regras. Damien percebeu uma faísca de desafio nos olhos do CEO e entendeu que ele não seria fácil de manipular. Então escolheu outro alvo, Elodie. Mais tarde naquele dia, ele a encontrou no saguão da empresa sob o pretexto de parabenizá-la por seu papel como esposa do CEO. Seu sorriso era enganoso. Madame Devereux, começou ele, sei como é difícil navegar neste mundo, mas talvez a senhora devesse deixar certos detalhes para aqueles que entendem de negócios. Elodie percebeu um tom de ameaça em suas palavras.
Ela ergueu o queixo, determinada. Obrigada, mas estou aqui para apoiar meu marido. E sei que ele toma suas próprias decisões. Esse confronto criou uma tensão palpável entre Damien e Elodie. Mas enquanto estavam ali, um evento inesperado ocorreu. Nathaniel entrou no salão e surpreendeu Damien no meio de uma conversa. Seus olhos escureceram instantaneamente. Damien, aconselho você a ficar longe da minha esposa, disse Nathaniel com voz gélida. Ou você vai se arrepender. Damien sorriu, mas sabia que tinha acabado de bater de frente com um muro. Mesmo assim, não desistiu. Os próximos dias seriam uma guerra silenciosa, onde cada gesto, cada palavra, poderia ser usada contra eles. De volta ao escritório, Nathaniel pegou a mão de Elodie. Nunca deixe ninguém fazer você duvidar do seu lugar ao meu lado, ele sussurrou. Elodie sorriu, reconfortada por essa proteção, mas no fundo, uma preocupação persistia. Seus rivais eram numerosos e astutos, e seu casamento, embora iniciado por um milagre, teria que resistir a tempestades que eles ainda não haviam imaginado. Conforme a noite caía sobre a cidade iluminada por arranha-céus cintilantes, Elodie e Nathaniel sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. Mas pela primeira vez estavam prontos para enfrentá-la juntos. Os dias seguintes foram uma provação para Elodie e Nathaniel. Damien continuou com seus planos para semear dúvidas e discórdia, mas cada tentativa foi frustrada pela determinação do casal. Elodie aprendeu a ser firme e estratégica, enquanto Nathaniel recuperou toda a autoridade que havia perdido. Juntos, eles formaram uma aliança que ninguém ousou desafiar. Certa noite, enquanto a cidade cintilava com luzes, Damien tentou uma última manobra, um documento falsificado, pronto para acusar Nathaniel de má gestão e colocar a empresa em risco. Mas Elodie, com sua intuição e vigilância, descobriu o plano antes que pudesse ser divulgado. Ela correu para o lado de Nathaniel. Ele queria nos destruir. Mas vamos impedi-lo antes que ele machuque alguém, disse ela com os olhos brilhando de determinação. Nathaniel a tomou em seus braços, sentindo a força e a lealdade de sua esposa. Com você nada é impossível, murmurou ele. No dia seguinte, confrontaram Damien perante os membros do conselho. As provas que Elodie tinha reunido o envergonharam completamente. Damien só conseguiu baixar os olhos, derrotado. O CEO e a sua esposa tinham vencido. Após esse triunfo, Nathaniel levou Elodie para a suíte presidencial, o mesmo lugar onde tudo começara 3 anos antes. Ele a olhou atentamente. Você despertou mais do que um CEO adormecido. Você despertou meu coração, disse ele suavemente. Elodie sorriu, com o coração transbordando de emoção. E você me tornou muito mais do que uma esposa arranjada. Você me deu a chance de viver nosso destino juntos. Seus lábios se encontraram num beijo terno e apaixonado, o mesmo beijo que havia desencadeado o milagre 3 anos antes. Mas desta vez, simbolizava a vitória, o amor e um futuro que construiriam juntos, de mãos dadas. A partir daquele dia, Nathaniel e Elodie tornaram-se não apenas um casal unido pelo destino, mas também uma dupla invencível, pronta para enfrentar o mundo. Tempestades poderiam retornar, rivais poderiam tentar a sorte, mas juntos eles eram invencíveis. E enquanto a cidade brilhava ao seu redor, sua história finalmente estava sendo escrita sem obstáculos, em perfeita harmonia entre amor, poder e destino.